Glória a Deus. Glória a Jesus. Juízes, capítulo 4. Nós vamos ler apenas 2 versículos. Vou esperar as irmãs acharem. Do início da Bíblia, de Gênesis, você vai indo até chegar nos Juízes. Acho que é o 5º livro, mais ou menos, ou 6º. José, Juízes, 6º, 7º. Glória a Deus. Glória a Jesus. Um procurando e glorificando ao Senhor, amém? Hoje eu quero falar sobre Débora, né? Que foi uma juíza. Glória a Jesus. As irmãs acharam? É o capítulo 4, no versículo 4, e depois nós vamos ler o versículo 8. Amém? Posso ler? Então vamos ler aqui. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Agora o capítulo 4, versículo 8. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Amém? Eu quero orar junto com as irmãs, amém? Senhor amado, neste momento, Senhor, eu sou a boca que vai pregar a Tua palavra, mas a palavra é Tua, Senhor. Eu sou apenas uma voz que vai falar. E eu te peço, amado Espírito Santo, que tudo aquilo que seja falado e que seja da Tua vontade, que eu venha me lembrar. Mas aquilo que não é da Tua vontade, que eu me esqueça, Pai, que eu não fale. Que eu fale apenas aquilo que estiver preparado para ser falado nesta tarde. Espírito Santo, nosso amigo, Tu conhece cada uma aqui. Tu conhece os pensamentos, os sentimentos. Sabe o que aconteceu em casa antes delas virem para cá? Sabe como está o coração, o sentimento de cada uma? E eu não sei, mas Tu sabe. Mas uma coisa eu creio, que Tu ama todas nós que estamos aqui. E que com certeza a vinda para este lugar não foi em vão. Porque Tu vais, Senhor, fazer coisas novas na nossa vida hoje à tarde. E desde já, assim como Débora era uma profetisa, e também juiz, e também, Senhor, uma esposa, eu profetizo, Senhor, que todos nós sairemos deste lugar diferentes da maneira que entramos. Sairemos leves, felizes, abençoados. E que algo novo, Senhor, Tu vai nos ensinar nesta tarde. Em nome de Jesus, a começar pela minha própria vida. Que eu venha aprender mais de Ti nesta tarde. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. As irmãs podem sentar, amém? Glória a Deus. Queridas, né? Eu estou acostumada a pregar mais junto com homem, mulher, jovem, criança, mas é queridas, amém? Acho que tem só uma mulher aqui, né? E uma menininha ali. Então, assim, só para vocês entenderem, eu queria dar uma pincelada no livro de Juízes, tá? O que se trata o livro de Juízes? Depois que Josué morreu, sabe quem é Josué? Aquele que andava junto com Moisés, né? Depois que Josué morreu, o povo ficou rebelde, porque não tinha mais uma pessoa comandando. Porque se vocês estudaram um pouco da história de Moisés e Josué, eles eram rígidos, né? E eles ensinavam o povo de Deus com autoridade, e dificilmente as pessoas caíam em pecado, porque tinha alguém ali sempre dizendo: cuidado, ó, isso aqui aconteceu errado, isso aqui vocês erraram, vamos parar, vamos pedir perdão para Deus. Só que depois que Josué morreu, irmãs, o povo voltou a pecar e se entregou novamente à idolatria. E o livro de Juízes fala desse tempo, onde não tinha um líder. E o povo voltava à idolatria, parava de adorar somente a Deus, Deus de Israel, que é o Deus que nós adoramos hoje, e começava a pecar. E quando isso acontecia, o povo inimigo dominava sobre o povo de Israel. Eles eram feitos prisioneiros, eles eram vencidos nas guerras. E Deus tinha que levantar de tempo em tempo um juiz para libertar o povo. No livro de Juízes fala de 12 juízes, 11 são homens e apenas uma mulher chamada Débora, tá? Esse é o sentido do livro de Juízes, um libertador, alguém que foi levantado ali no meio do povo para libertar o povo que estava escravo de algum inimigo. Isso aí é uma pincelada para a gente entender do que será falado nessa tarde, amém? Não sei se eu falei muito rápido, as irmãs conseguiram entender? Tá bom? Agora eu queria falar de Débora, né? Mas antes de falar de Débora, eu como mulher, eu vejo muitas pregações que falam que as mulheres não servem para pregar, né? Que as mulheres não podem ocupar altares,
ter lugares de destaque onde homens hoje ocupam. Então eu tenho uma palavra para quem pensa assim, que está em Gálatas 3, 26 e 28, ao 28, que diz assim, eu vou falar versículo por versículo, você não precisa achar, o mais importante é ouvir, tá? Você pode até anotar o versículo para ler em casa, mas em Gálatas capítulo 3, do 26 ao 28, por que eu quero falar isso aqui? Porque isso aqui para mim é uma prova bíblica de que todos nós somos capazes e podemos ser usados por Deus para pregar a palavra, tá? Eu vou falar o versículo 26 agora, que diz assim, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Isso significa, toda pessoa que é salva, porque aceitou Jesus, porque tem fé em Jesus Cristo, ela é salva. Todo mundo que disse, eu creio nesse Jesus, a partir desse momento ela começa a se tornar uma pessoa salva, porque ela está colocando a sua fé em Jesus. No versículo 27 diz assim, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Isso quer dizer que toda pessoa que aceitou também Jesus e aceitou ser batizada em nome de Jesus, está revestida nele, está revestida pelo poder de Jesus Cristo. Percebo que fala pessoas, não fala homem ou mulher, fala pessoas. Então, em outras palavras, mulher também pode pregar a palavra, mulher também tem ministério e mulher também tem chamada. Outro versículo também que prova, 2, eu escolhi 2, tá? Que é Atos 10, 34, que fala que Deus não faz acepção de pessoas. E abrindo Pedro a boca, disse, eu reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Então, o que significa a palavra acepção? Acepção é separar pessoas por determinado critério, preconceito, discriminação, preferir alguém por causa do status social, cor da pele ou do sexo, que é masculino, feminino, etc. Então, acepção é de separar. Este aqui que é da raça judia serve, esse que é gentil não serve. O que é gentil? É quem não é da raça judia. Então, eu li o versículo, eu li Atos 10, 34, que eu vou repetir, e abrindo Pedro a boca, disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Outro versículo que eu escolhi está em Romanos 2, 11, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Então nunca mais aceite que alguém te diga que você não pode, que você é uma mulher ou que você é inferior, porque está provado biblicamente que Deus não faz distinção, nem de sexo, nem de classe social, de nada, nem de cor da pele, nada, de status. Deus não faz acepção de nada, porque a partir do momento que eu aceitei Jesus e que você aceitou Jesus, somos um em Cristo. Todos nós temos o mesmo valor perante Deus. Amém? Agora sim eu quero falar da Débora. Em Juízes capítulo 4, versículo 4, nós lemos 3 coisas a respeito de Débora. Que ela era uma esposa, porque ali diz que Débora era mulher de Lapidote, que ela era uma profetisa, isso significa que ela tinha uma vocação ministerial, e juíza, que ela tinha uma vocação na sociedade. Quantas juízas vocês conhecem hoje, formadas, e que estão por aí julgando com tanta competência quanto o homem, né? Porque elas também têm capacidade. Eu quero deixar bem claro, pastora, que eu não vim aqui para falar mal dos homens, né? Porque daqui a pouco eu vou falar bem dos homens, porque eu acredito que eles fazem um papel fundamental na nossa vida, né? E daqui a pouco eu vou chegar lá, né? Mas que bom que por enquanto não tem homem aqui ouvindo para... Apesar dela ter uma... Olha só, presta bem atenção nisso, que eu acho que isso é o que vai responder muitas perguntas aqui. Apesar dela ter uma função do lado de fora de casa, não ausenta dela a responsabilidade de ser a mulher de Lapidote. Ela tinha as funções dela como profetisa e como juíza, mas a Bíblia fala que ela era mulher de Lapidote. Isso significa que o marido dela tinha valor na vida dela. Eu vou falar algo que talvez eu tenha até anotado para falar mais adiante, mas eu já quero falar agora, porque eu não me lembro se eu anotei isso. A mulher é que faz o homem ser bem visto ou não, sabe? Porque como pastora de uma igreja, que no final eu deixei para contar um testemunho do meu chamado, como que Deus me chamou para ser pastora, titular de uma igreja. Lá na igreja que eu sou pastora, ele é tão respeitado quanto eu. Os irmãos falam muito bem dele, os irmãos tratam ele como pastor, mas isso
pela minha maneira de viver e pela minha maneira de valorizar o meu marido dentro da igreja, que ele é respeitado. Porque se eu menosprezasse ele, os irmãos também menosprezariam ele, tá? Isso aqui é algo que eu abri um parênteses para falar da minha vida. Isso é maravilhoso no ministério da mulher. Ela tem responsabilidades dentro de casa e fora de casa. Débora, lá fora, é juíza e profetiza. E dentro de casa, esposa, mulher de lapidote. Ela tem compromissos e responsabilidades dentro e fora de casa. Isso serve para nós aqui? Quantas de vocês têm um trabalho aí fora? E quantas de vocês têm que ser esposa e mãe dentro de casa? Então, ser uma coisa ou outra não anula, sabe? Se eu sou dona de casa, não anula que eu posso ter um trabalho lá fora. Ou eu trabalhar lá fora, não significa que eu tenho que abandonar a minha casa. Porque Deus nos capacitou para fazer todas essas coisas. Amém? E a prova disso é Débora, que está escrito na Bíblia. Em Juízes, versículo 4 e 8 que nós lemos, fala que a Débora ela foi na frente da batalha liderar um exército, porque um homem chamado Baraque disse que só iria lutar se ela fosse junto. Aqui o Espírito Santo me ensina uma grande lição. A Débora já era profetisa, juíza e dona de casa. Só que ela teve que lutar como um general na frente do exército. Mas ela não foi porque ela quis. Ela foi porque um homem se recusou de fazer o papel dele. E o Espírito Santo me ensinou uma grande lição, capítulo 4, versículo 15. E o Senhor derrotou a Císera. Císera era um homem lá que pertencia ao exército inimigo, tá? E todos os seus carros e todo o seu exército a fio de espada foi derrotado diante de Baraque, que o Baraque foi aquele homem que disse para Débora ir junto. E aqui fala no 4,16, o exército de Císera caiu e foi uma derrota total, e não teve indícios na Bíblia que o exército liderado por Débora e por Baraque, que era o exército de Israel, sofreu algum dano. Isso significa que talvez ninguém do exército da Débora ali morreu. E a vitória foi total com a liderança de Débora. O cântico de Débora, que está em Juízes, capítulo 5, aqui ela conta e adora a Deus falando ou cantando sobre os detalhes da batalha e da vitória sobrenatural dada por Deus. Porque as vitórias que Deus dá para o povo dele sempre é sobrenatural. Porque o exército inimigo sempre é muito mais numeroso. E o exército de Deus sempre é em menor número. E Deus permite isso para que o povo dele entenda, não é pela minha mão, mas é pela mão do meu Deus que eu venci. É por isso que Deus não deixa o exército dele ser maior que o inimigo. O inimigo sempre é maior que você. Pode parar para pensar. Ai meu Deus, eu não vou conseguir esse problema, eu vou morrer. Aí Deus diz, vai, porque tu não está sozinho, eu estou contigo. É por isso que Deus permite que o inimigo seja maior. Porque é para mim entender que não foi pela minha força, mas foi pela mão do Senhor que eu venci. Bom, aqui também diz que o onipotente poder de Deus foi manifestado ali, naquele momento, quando a juíza Débora, ela foi juíza sobre Israel. E esse momento está eternizado no cântico de Débora, porque ela ali cantou a vitória sobrenatural que Deus deu para o seu povo. Então, em casa, você pode ler o Juízes capítulo 5, você vai ver ela contando como que foi a batalha. Não sei se ela cantou, declamou uma poesia, mas ali no Juízes 5, ela disse, nós fomos vitoriosos, porque o Senhor nos deu uma vitória sobrenatural. É isso que eu estou resumindo, tá? Porque são vários versículos. Primeiro, agora, que eu já falei da história de Débora, falei que ela foi, entre 12 juízes, ela foi a única mulher. Então, Deus deu vitória através de uma mulher também, e falei para vocês que, biblicamente, a palavra de Deus nos capacita para pregar, para fazer aquilo que for preciso. Se eu precisar pregar, eu prego. Se eu precisar cantar, eu canto. Se eu precisar profetizar, eu profetizo. Se eu precisar lavar a louça, eu lavo. Se eu precisar consolar um filho, eu consolo. Se eu precisar lavar o banheiro, eu lavo. Então, a palavra de Deus nos capacita para tudo isso. O homem também. Não significa que o homem, só porque prega no altar, não vai ter que um dia lavar o banheiro, né? Quantos homens fazem isso? E glória a Deus por isso, porque eles entendem. A pastora está agradecendo que o marido dela já entendeu isso. Glória a Deus. Agora eu queria dar 2 testemunhos, né? Depois eu vou estar orando com as irmãs. É assim, irmãs. Um pouco antes de Deus me chamar para ser pastora,
eu tava sentindo que Deus ia me chamar para algo, porque eu sempre fui membro de igreja, sempre ajudando, tendo cargos, obreira credenciada, trabalhando ali naquilo que o pastor precisasse, que a igreja precisasse. Mas chegou uma época que eu comecei a sentir que Deus ia me chamar para algo novo. E eu cheguei para o meu marido e falei assim para ele: amor, se Deus me chamar, eu dei esse exemplo para ele, eu nem sabia que Deus ia me chamar para ser pastora titular. Mas eu disse assim: se Deus me chamar para ser pastora titular de uma igreja, Ele não vai me chamar para destruir a minha família. Então eu quero te fazer uma pergunta: se Deus me chamar, Ele vai te chamar junto. Tu topa? E ele disse assim, né? E ele me respondeu assim: bom, se Deus te chamar, eis-me aqui para cumprir esse chamado junto contigo. Então, irmãos, Deus não vai te chamar para acabar com o teu casamento. Deus não vai te chamar para fazer alguma coisa para você esquecer que é mãe, para você esquecer que é esposa. Isso anda junto, porque a primeira igreja começa em casa. Então, como que eu quero ensinar para a minha igreja? Como é o certo, se na minha casa é o inferno, né? Vocês se coloquem no... Aqui eu estou sendo bem light. Mas se coloquem no lugar do povo lá, que são minhas ovelhinhas queridas. Sabe? Eu sou mais assim, objetiva ainda. Porque eu sei que a gente precisa reconhecer que Deus é tudo na nossa vida. E Deus tem libertado muitas pessoas. A começar pela minha própria vida, que foi a primeira que Ele começou a libertar. E, como eu falei para vocês no início, né, meu marido hoje é honrado na igreja também, porque todos os irmãos sabem que ele é importante e fundamental no meu ministério. Aí o irmão disse assim para mim, é um jovem, nem é casado ainda: ah, pastor, eu pergunto para ti porque tu é pastora da igreja, né? Por isso que às vezes eu não pergunto para o pastor. Eu digo assim: mas se tu soubesse que a metade das minhas respostas, a ideia foi dele, porque esse ministério aí, eu não desenvolvo esse ministério sozinho, 50% é a ajuda dele, porque se eu não tivesse um homem do meu lado, eu não saberia como um homem se sente. E como que eu poderia responder um jovem se eu não perguntasse a opinião para o meu marido, que é um homem, né? Um jovem do sexo masculino. Então ele me ajuda muito. Então a gente não tem como eu ser o que eu sou sem ele, entenderam? Então é por isso que eu valorizo ele. Agora outro testemunho, né? Só mais esse testemunho, daí já vou estar orando com as irmãs. É que eu não sei quando as irmãs me viram, se pensaram que eu era chata, mentira, o que pensaram de mim, porque a gente julga muitas pessoas pela aparência, né? Mas, irmãos, vocês podem dar glória a Deus, que eu quero tomar um pouquinho d'água. Vai glorificando a Deus aí, até eu terminar. Vai que Deus gosta, irmãos. Vai, fala glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Então eu quero contar para vocês assim, ó, porque a gente tem uma mania muito de olhar para a aparência da pessoa e fazer um julgamento dela. Eu queria contar para vocês como eu estava 2 anos atrás. Há 2 anos atrás eu estava mais ou menos com 8 quilos a mais do que eu estou. Eu estava com uma anemia tão profunda que o médico pensou que eu tinha câncer. Saiu uma alergia no meu corpo, que eu fiquei com ferida em todo o corpo. Toda cheia de ferida. Nunca sarava aquelas feridas. Caíram de uma vez só minhas 10 unhas do dedo do pé. E eu sempre assim, né? O médico chegou para mim e disse assim: como é que tu consegue ficar em pé? Não, porque do jeito que tu tá aqui com a anemia, era para te atirar em cima de uma cama. E eu disse assim: porque o Senhor me sustenta. Ele está comigo, né? Porque até assim, na hora do médico, não é o lugar para negar Jesus. Porque Jesus é que deu sabedoria para aquele médico. Aí, irmão, só para resumir, eu disse assim: Senhor, eu sei que eu posso ser curada por Ti, através do médico, mas eu não sei qual é a maneira que Tu quer usar. Eu sei que eu não preciso consultar, eu sei que eu não preciso fazer tratamento, que Tu pode me curar assim, mas eu quero saber o que Tu quer. Aí eu sei que eu marquei um exame lá, há 2 anos atrás, já era R$200, isso que eu tenho convênio, né? Chegou no dia, disseram assim: teu exame foi cancelado, porque a pessoa que faz o exame teve um problema, não sei o quê. E eu saí dali e disse para o meu marido: glória a Deus, porque isso é a resposta que eu precisava. Eu vou ser curada sem fazer tratamento, né? Eu sei que agora, no início do ano, eu descobri que eu tinha uma hérnia no umbigo e fui fazer uma cirurgia também. E para poder fazer essa cirurgia, eu tive que, não sei se diz tomar ou injetar, 5 bolsas de sangue, fazer 5 bolsas de sangue. Como eu estava dizendo para minha mãe, não foi tudo uma atrás da outra.
Eu fiz uma numa semana, daí passou uns 3 semanas, eu fiz mais 2, e no dia da cirurgia eu fiz mais 2 bolsas de sangue, que foram 5 no totais, para poder ficar ali, quando faz o teste da anemia, para poder subir os glóbulos vermelhos ali, né? Tá. Eu fiz um voto com Deus, que eu só vou saber se eu estou completamente curada em janeiro, porque eu disse assim para Deus: Senhor, quando eu fiquei doente, eu vi o quanto é importante doar sangue, porque se não tivesse pessoas que doassem sangue, eu não poderia ter recebido aquelas 5 bolsas de sangue. Então é assim, Senhor, em janeiro de 2021, quando eu fizer o teste lá e der que está normal, porque eu creio nisso, eu vou doar sangue 2 vezes por ano. Porque eu me coloquei no lugar da pessoa que precisa sangue. Eu recebi 5 bolsas de sangue, de grátis. Vocês viram como pequenos gestos a gente não valoriza? Tem gente doando sangue para nós. A gente não... Irmãos, eu nunca tinha doado sangue antes. Nunca doei mesmo, vai ser a primeira vez. Já recebi. Lá na minha infância do meu pai, que eu precisei muito de sangue, né? E agora, depois de adulta, né, precisei, então eu fiz esse voto com Deus. Depois a Mari conta para vocês, porque eu vou fazer esse exame em janeiro, né? E vou, em nome de Jesus, vou ser uma doadora de sangue agora. Então, irmãos, o que eu quero aqui terminar para vocês desse meu testemunho? Eu quero dizer para vocês que, olhando para mim hoje, vocês não sabem tudo que eu passei. Está escrito em 1 Coríntios, se eu não me engano, 10:13, que não existe provação maior do que a tua força. Se Deus permitiu que caíssem minhas unhas do pé, que eu ficasse com o corpo cheio de ferida e passasse por tudo isso, é porque Ele olhou para mim e disse assim: filha, eu sei que tu vai suportar, mas eu quero que tu saiba, tu não vai estar sozinha, eu vou estar contigo. E hoje eu estou aqui, irmãos, eu me sinto bem. Eu não uso creme para tirar a mancha do rosto, na verdade estou com umas manchinhas, aí passei um pouquinho de base nas manchinhas. Mas se passar um algodão agora no meu rosto, comparando aqui assim, ó, cheio de mancha, aqui assim, o Senhor está limpando a minha pele. Nas minhas costas, eu tenho poucas manchinhas. E eu te digo, isso é Deus que está tirando, porque eu não fui consultar com uma dermatologista e Deus me ajudou a emagrecer. Estou com as minhas unhas aqui toda do pé de novo. Me sinto bem, olho para o espelho, estou gostando do que eu estou vendo. Eu quero dizer para vocês assim que até isso, irmãos, o diabo abala a gente, sabe? Olha aí, tu servindo a Deus e gorda, tu servindo a Deus e cheia de ferida, tu servindo a Deus e teu pé apodrecendo. Ei, diabo, o meu Deus é poderoso. Tu não sabe o que aconteceu com Jó, porque tu foi o fofoqueiro que foi lá falar com Deus? O mesmo Deus que permitiu que tu tocasse Jó, foi o Deus que deu vitória para ele depois. E por que comigo é diferente? Porque está escrito na Bíblia que Deus não faz acepção de pessoas. Faz aquilo que Deus colocar no teu coração, mas seja humilde. Porque a glória é só dele. Tudo que ele te colocar na mão, tu faz bem. Mas não esqueça que foi ele que te capacitou. E quanto melhor você for, mais o nome dele vai ser glorificado. Lá vai uma mulher de Deus. Uma mulher que as pessoas gostam de estar perto dela. Uma mulher que quando alguém está oprimido, se alegra na presença dela. Uma mulher que vai orar junto com... Olha, coisa boa quando as pessoas querem estar perto da gente. Agora, coisa ruim quando a gente... tem gente que não sei se acontece com vocês, mas que vocês não podem perguntar nem se está tudo bem. Porque lá em casa não sei o que, porque o dia está sol, porque está tudo errado, porque está me faltando isso, porque meu marido é aquilo, porque meu filho... Tem gente que eu tenho até medo de perguntar se está tudo bem. Mas que você seja o tipo de pessoa que a presença do Espírito Santo seja tão grande na tua vida, que as pessoas queiram se aproximar de você. Amém? Vamos aplaudir o Senhor.